Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Derrama a tua graça e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Relembrando um pouquinho, na última palavra nós falamos do início do governo de Acabe. Ele vem a se casar com uma mulher sírio-fenícia. Essa mulher chamada Jezabel, ela decide no seu coração exterminar a religião do Deus verdadeiro e estabelecer um culto pagão, o culto a Baal e o culto a Azera, também conhecida como Astarote, a rainha dos céus. E o que acontece? Aí nós aprendemos juntos o que acontece com um país onde o governo começa a realizar rituais de feitiçaria, começa a incentivar o paganismo, começa a realizar uma série de desvios espirituais. O que acontece com esse país? O Senhor traz cura. Dentro daquilo que nós temos analisado, traz juízo, perdão. Dentro daquilo que nós temos analisado no livro dos Reis, o que nós temos percebido? Por exemplo, Israel só teve reis ímpios. Todos eles, sem exceção, foram contaminados pelo culto pagão e idólatra. O que isso foi resultar? Isso foi resultar em Deus riscando o reino do norte da terra. Só sobreviveram como verdadeiros israelitas aqueles que migraram do reino do norte para o reino do sul, em Judá, e que ficaram permanecendo no culto ao Deus verdadeiro. O que nós aprendemos juntos? Que uma das ferramentas de juízo de Deus é quando Deus estabelece um governo ímpio. Romanos capítulo 13 é muito claro quando nos mostra que toda autoridade é delegada por Deus. A pergunta que não quer calar é: como que o Deus bom, um Deus justo, colocou sobre Israel um governo que pratica feitiçaria e idolatria? Uma das respostas é que Deus está estabelecendo juízo sobre um povo de dura cerviz, sobre um povo que não o busca. Nós temos que entender o equilíbrio bíblico entre o amor de Deus e a sua graça e os juízos do Deus Altíssimo. Nós temos que lembrar que o mesmo Deus que ama, que enviou seu Filho Jesus para ser a propiciação dos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados diante dele e fomos livrados da ira, é o mesmo Deus que também endurece o coração dos incrédulos, endurece a serviço dos incrédulos. Para quê? Para executar juízo. Os exemplos da Bíblia são enormes, eles vão desde Gênesis a Apocalipse. Você vê tanto a ação do amor e da graça de Deus, como você vê a ação do juízo de Deus. Inclusive, no caso, por exemplo, de Faraó, Deus endurecendo o coração. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Hoje nós vivemos num mundo em que o neopaganismo está sendo instaurado na maioria dos países. A perseguição ao cristianismo é clara. E aí o que acontece? É muito fácil o cristão, de repente, se contaminar com aquilo que ele não deveria. Qual tem que ser o meu papel como cristão? O meu papel como cristão é assim: Deus colocou um governo ímpio, o meu país está se corrompendo, o meu país é idólatra, o meu país é amante da feitiçaria. Eu não vou mergulhar nisso.
Eu vou me ocupar de servir a Deus. Por quê? Porque inúmeras são as promessas de que aqueles que obedecem a Deus são guardados. Agora, o que você tem que entender? Para evitar sofrimento na sua vida, é muito importante você perceber aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você vai na Europa hoje. Hoje em dia, a Europa, veja que interessante. Está acontecendo uma guerra. Mas quem está debaixo de juízo é a Europa. Uma das populações mais ricas do mundo está tendo problemas seríssimos de abastecimento, de energia, empresas fechando, áreas estratégicas não estão funcionando. Por quê? Porque a Europa apostatou da fé. O berço dos grandes missionários, o berço dos grandes homens de Deus, teólogos cheios do Espírito Santo, virou um cemitério da fé. E aí o que acontece? Deus começa a operar através dos anos. Quando você vai na Europa hoje, você vê governos anticristãos. Você vê governos que, se pudesse, alguns deles até fechariam igrejas. Por quê? Porque existe um incentivo do paganismo e da nova era, e existe um detrimento das igrejas. Várias catedrais europeias viraram casa de shows. Várias catedrais europeias viraram bares, viraram pubs. Mas por quê? Tudo isso começou com um povo que, num determinado momento, apostatou da fé, virou as costas para Deus. Aí toda uma política progressista, entendeu? De incentivo, por exemplo, a abortos, de incentivo à agenda LGBT, de incentivo a uma série de coisas anticristãs. Toda essa agenda sendo implantada e o povo aprovando no seu coração. E aí o que acontece? Você vê o juízo de Deus operando. Agora, lá na Europa tem povo de Deus. Lá na Europa tem crentes verdadeiros em Cristo. Qual que é o papel deles? O papel deles é, pela Bíblia, denunciar as más obras, mas principalmente buscar Deus no coração sincero. Agora, o que eu quero que vocês aprendam? Veja, nos anos da sua curta existência aqui na Terra, porque o que nós vivemos aqui, a Bíblia fala que é um ponto, que você saiba discernir pelos princípios bíblicos, quando Deus está estabelecendo juízo através dos governos. Se você identificar isso, você vai poupar sofrimento da sua vida. Você vai poupar sofrimento dos seus descendentes. E você vai ver a poderosa mão de Deus sempre dando um escape. O ambiente aqui é de perseguição. Nós vamos ver nesse capítulo que o ambiente é de morte aos servos de Deus. Por exemplo, no nosso país existe perseguição? Sim. Mas é uma perseguição ainda cultural. É uma perseguição velada. Mas pelas palavras da Bíblia, vai chegar um momento em que essa perseguição vai deixar de ser cultural. E ela vai se tornar uma perseguição aberta. E a nossa vida como cristãos, ela vai, dia após dia, se tornar mais difícil. Mas isso não é nada de novo. Em 2000 anos de cristianismo, sempre foi assim. E cada vez que o espírito do anticristo, que já opera há 2000 anos, de um lado aperta a igreja, do outro lado o poder de Deus vem e age. E os remanescentes fiéis sempre encontram um lugar de refúgio. Agora, o que eu quero que você aprenda, é muito interessante esse livro de Reis, que você possa discernir o tempo. Os dias são maus.
A maneira que o espírito do anticristo tem operado é terrível. Comece a prestar atenção nos países. Por exemplo, hoje em dia já pensou você viver num país onde o governo faz ritual de feitiçaria dentro do seu palácio? Se você fosse o Deus, criador do universo, o que você faria com um país desse? Você faria isso aqui que está acontecendo. Elias veio, colocou o dedo na cara de Acabe, colocou o dedo na cara de toda a corte e falou: não vai chover por 3 anos e meio. E o que aconteceu? Toda a infraestrutura do reino foi retirada. Nós temos que entender que nós estamos vivendo numa sociedade agrícola. Entre as principais riquezas estão o azeite e o vinho, que são produtos agrícolas. Entre os principais alimentos está o trigo e o centeio, que são produtos agrícolas. Sem chuva não tem produto agrícola. Sem produto agrícola não tem alimentação animal. Sem alimentação animal, toda a infraestrutura de um país é retirada. É esse quadro que nós vemos. Agora veja que interessante, nós vamos ver o livramento de Deus dentro do capítulo. Nós vamos ver o operar gracioso de Deus. Por quê? Porque por pior que pareça a situação, sempre vai ter povo de Deus. Sempre vai ter o remanescente fiel. E não é qualquer governinho humano, ímpio, que vai ter poder para pregar, para brecar o mover de Deus na terra. Nenhum governo humano é capaz de deter. Como eu falei para vocês, a poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ruiu como se fosse feita de areia. Hoje, a maior igreja subterrânea no mundo está na China, um dos países que mais persegue o evangelho. O país onde a ditadura da tecnologia já se implantou. O protótipo do governo do anticristo já se implantou na China. Existe uma câmera para cada 2 habitantes. Existe um sistema de crédito global, onde se você é um bom cidadão, você pode fazer mais coisa. Se você é um mau cidadão, nem matricular seu filho numa determinada escola, você pode. Agora, mesmo o sistema que tem informação facial de toda a sua população, não consegue deter o crescimento da igreja. Porque quem opera na igreja é o Espírito Santo, é o Todo-Poderoso, é o nosso Deus. E por mais ímpio que seja o governo, sempre vai ter povo que ama o Senhor. E esse povo é guardado por Deus. Amém? Vamos à nossa palavra então. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra, para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Até aqui. Veja que interessante, a narrativa continua com uma retórica bíblica. Deus enviou fome à terra. É repetitivo, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, até os selos, os cavaleiros. Deus envia a fome da terra, da mesma forma que ele envia juízo e da mesma forma que ele envia suas bênçãos. Esse é o doce equilíbrio bíblico. E Israel está debaixo de um pesado juízo. Por quê?
Porque tudo aquilo que é usado para transporte e trabalho dentro do reino está para morrer de fome. E Acabe, numa atitude desesperada, chama o seu mordomo para tentar encontrar comida para os animais. Agora, veja que interessante, olha como Deus opera. O texto nos mostra que Jezabel matou todos os homens de Deus. Quem chegou na mão dela, ela matou. Curiosamente, um dos principais homens no governo, que é o mordomo, que é aquele que cuida de toda estrutura alimentícia do palácio. O mordomo é crente, debaixo da barba de Acabe. Não só é crente, não foi descoberto, como ele ainda pega 100 homens de Deus, divide em 2 grupos e esconde numa caverna cada um. E consegue, num país que está passando fome, sustentar aqueles homens a pão. E por que ele faz isso? Porque é o Deus provedor, Jeová Jireh, que está operando. Deus é pai e ele cuida dos seus filhos. Você não vê luxo aqui, você vê um ambiente de terrível perseguição. Nós temos que entender que esses profetas foram martirizados. Você tem que lembrar que no Novo Testamento o martírio é dom. Você só pode enfrentar o martírio por dom de Deus. Agora, olha que curioso. Esse mordomo conseguiu permanecer, cuidando de tudo, sustentando o povo de Deus, sem ser descoberto. No mínimo, eu tenho que parar para pensar o que ele fez de certo. Como que você, gente, o mordomo convive com a rainha. O mordomo convive com o rei. Como que você pode, como mordomo, servir a Deus e não ser descoberto? Primeiro, ele deve ter tido sabedoria. Segundo, ele não foi nenhum boca mole. Porque assim, desculpe falar, tem crente que é bobo. O circo está pegando fogo do lado dele e ele não vigia, faz o que não deve e pode se colocar em situação difícil. Vocês concordam que se esse mordomo chegasse no meio do palácio e falava: Jezabel, do jeito que o profeta Elias falou, eu apoio Elias, eu sirvo o Deus de Israel, ela fala: que bom, pega ele e mata agora. Mas ele teve uma sabedoria, ele teve uma estratégia vinda da parte de Deus para passar por isso. Por isso que eu digo que a Bíblia é o maior livro sobrevivencialista do mundo. Porque ela mostra homens em situações extremamente difíceis, conseguindo conviver com aquilo e superar aquilo. Porque não basta apenas você discernir o tempo. Você tem que discernir o tempo e em Deus buscar ferramentas para superar aquele tempo. Da mesma maneira que fez Abraão, da mesma maneira que fez Isaac, da mesma maneira que fez José, Jacó, da mesma maneira que o povo do Egito fez. Eu preciso buscar de Deus estratégias e saber como me portar. Eu preciso perceber o que eu falo, da maneira que eu falo. Se você olhar os últimos acontecimentos desse mês, teve pessoa que de maneira inadvertida teve uma consequência muito séria que não precisava. Podia ter sido mais sábio, podia ter sido mais inteligente. Mas se eu não tenho comunhão com o Deus Altíssimo, como que eu vou ter a sabedoria vinda dele? Lembra do rei Davi na corte de Ax? O rei Davi, ele falou uma mentira para escapar e sair com a sua vida. Ele se fingiu de louco. Lembra das parteiras do Egito? Elas mentiram para Faraó para proteger a vida das crianças.
E aquilo foi um instrumento usado por Deus para a preservação da vida. Lógico que eu não estou falando para você sair mentindo, mas eu estou te falando de princípios bíblicos, sabedoria. Quando você vê um governo ímpio ser instaurado, você sai do botão verde e entra no botão amarelo. Se o governo ímpio piorar, você sai do botão amarelo, vai para o vermelho. Se a coisa piorar mais, você sai do vermelho e vai para o preto. E vai servindo a Deus de todo o coração. Porque como eu falei, não é qualquer governinho de um rei Acabe, não é qualquer governinho de um rei Baasa, não é qualquer governinho de um Elá, ímpio, filho de Belial, que vai fazer oposição ao Deus vivo de Israel. Na verdade, os governantes do mundo são um sopro. Se Deus piscar, eles são pulverizados. Eles só estão lá porque, de uma forma ou de outra, eles são instrumentos de Deus na grande história humana que está sendo escrita por Deus. Não passam de meras peças no tabuleiro de xadrez. E esse tabuleiro só tem uma mão que movimenta. Os dois lados, o Deus Todo-Poderoso. Não tem diabo para fazer, o diabo é limitado por Deus. Ele só pode agir com autorização de Deus. Foi permitido tocar nos 100 homens de Deus. Mas para ironia de Jezabel e Acabe, próximo deles tinha o Zé Crente lá, que era o Obadias, servindo a Deus debaixo deles. Isso é bem curioso, porque você vê a mão de Deus operando. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 7. Estando, pois, Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações, que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai e diz ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e diz ao teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Até aqui. O que acontece? Elias, orientado por Deus, se encontra com Obadias e fala: vai falar para o teu senhor que eu cheguei. Obadias conta uma história que nós não sabíamos, que todos os países em volta de Israel, Acabe mandou procurar. Nós não podemos esquecer que Acabe é um rei. Acabe tem poder, Acabe tem autoridade, Acabe tem recursos. Mas olha que interessante, a Bíblia nos mostra que Elias estava escondido logo ao lado, na terra dos Sidônios, na terra da rainha Jezabel.
Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Elias estava na região dos Sidônios, embaixo da barba do capeta. Mais uma ironia de Deus. Agora, olha o raciocínio de Obadias. Ele fala, qual era o medo dele? Olha, eu vou falar que você está aqui. Aí o Espírito de Deus vai pegar você e tirar daqui. E quando eu vier com o rei Acabe, pronto, você é morto, que ele vai achar que eu estou fazendo piada. Qual que era a ideia de Obadias? E essa ideia era correta. Que Deus, soberana e miraculosamente, havia guardado Elias de não ser capturado por Acabe, nos ensinando um dos princípios mais importantes na época de perseguição, que quem guarda a sua vida é Deus. Eu amo muito o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Existe na Bíblia uma promessa de guardar, existe na Bíblia uma promessa de livramento. Mas essa promessa, ela tem um contraponto, que é a obediência. Entre outras coisas, na minha opinião, o texto não fala. Uma das maiores benevolências que eu tenho pela obediência é a estratégia. Elias foi capaz de viajar pelo país, de atravessar fronteiras, de ir para um país inimigo, sem ser tocado. Mas quando a gente vê a narrativa dos capítulos que falam da vida de Elias, ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus, como você desenvolve hoje em dias do Novo Testamento? Muito simples, oração, leitura bíblica, jejum e congregando. E no outro dia eu congrego, faço jejum, leio a Bíblia e faço oração. E no outro eu vou mudar, faço oração, leio a Bíblia, congrego e jejum. Ah, mas e depois? A única forma de ter intimidade com Deus são disciplinas espirituais. Não existe o anjo do plim-plim que vai vir na sua cabeça, vai bater plim e você ficou íntimo de Deus. Isso é folclore. Isso é uma mentira. Isso é reduzir os altos caminhos de Deus ao sobrenatural que não existe. Deus faz milagre? Faz. Deus opera miraculosamente? Sim, mas a regra bíblica é um dia a dia com Deus, é uma vida com o Senhor. Muito simples. O problema é que a sua mente ocidental, do século 21, a sua mente é do iFood. E você acha que você vai abrir seu celular e no seu aplicativo você vai achar intimidade com Deus, promoção, compre 2 e leve 3. E aí você clica, o motoqueiro angelical passa, e quando você recebe o seu maná celestial vindo do céu, e você se torna espiritual. Isso é o que a maioria dos crentes pensam. Isso é uma mentira diabólica que está reduzindo a experiência cristã ao nada. Que não é verdade. Você tem intimidade com aquele que você gasta tempo. Você tem intimidade com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, se você gastar tempo. Você se torna apto para o seu trabalho, se você gastar tempo. Você se torna hábil em algum esporte, se você gastar tempo. Dedicação e compromisso é o que trazem o conhecimento de alguma área e a verdade de alguma área. Simples assim. Agora, Obadias reconhecia na vida de Elias algo a mais. Por quê? Porque na vida de Elias, veja, Tiago, irmão de Jesus, escreve na sua epístola o seguinte, que Elias era homem como nós e sujeito às mesmas vaidades. Agora, nós não saímos por aí falando que vai ficar sem chover 3 anos e meio.
Nós não saímos por aí falando que vai cair fogo do céu. E acontece. Por quê? Porque Elias está debaixo de um chamado específico. Da mesma maneira hoje, que você pode orar com um paralítico e Deus miraculosamente curar ele, se for vontade de Deus, você pode orar a vida inteira por 10.000 paralíticos e Deus resolver não curar nenhum deles. Porque quem define o milagre, quem define a maravilha, não é o servo, é o Senhor. Seu papel é orar, o seu papel é crer que Deus pode fazer. Agora, o que ele vai fazer, ele escolhe, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Veja que interessante, olha para mim, rapidinho. Sempre que crente abre a boca, quem é o chato, quem é o perturbador, quem é o nó cego, é o crente. Hoje em dia, quem tem o linguajar de ódio é a Bíblia. Mas e as vidas transformadas? E as famílias restauradas? E as pessoas envolvidas com droga, que foram resgatadas do império das trevas e estão com o Senhor? Isso é linguajar de ódio? Percebe como eu tenho que inverter valores? Entenderam? Gente, o que acontece no mundo moderno hoje sempre aconteceu. Na época do imperador Nero foi igual, na época dos imperadores romanos foi igual. É sempre a mesma maneira de operar contra o povo de Deus. Mas vamos seguir, versículo 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Até aqui. Veja que interessante. Elias responde a acusação: Olha, não sou eu que estou perturbando, é você e sua desobediência. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma jogada aqui, estou parafraseando. Você vai chamar todos os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, e aí nós vamos organizar um holocausto, e vocês primeiro vão clamar a Deus. Se descer fogo do céu e queimar o holocausto, Baal é Deus. Agora, se não, se descer fogo do céu e queimar o holocausto que eu pedi, Jeová é o verdadeiro Deus. E aí, olha que interessante, o povo, quando foi chamado a atenção, o povo ficou parado. O que Elias faz? Elias fala: olha, vocês precisam decidir. Ou Baal é Deus, ou Jeová é Deus. Vocês precisam parar com isso. Vocês precisam parar de adorar a Deus pela metade.
que o povo fez? Ficou quieto, em silêncio. Sabe quando você prega para aquelas pessoas, a pessoa fica ouvindo e a tela fica azul? Que nem computador quando buga. Infelizmente, muita gente fica assim, sem resposta. Mas olha que interessante, no desafio, o coração do povo é movido e o povo fala, nossa, isso aí é joia. E aí o desafio está feito, e a Bíblia vai nos explicar o que aconteceu. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Até aqui. Veja que interessante. Elias começa a zombar deles. Isso provoca uma tremenda irritação. Dentro do culto pagão, existe muitas vezes automutilação. Eles começam a se ferir com lancetas. Entendeu? Isso é uma prática de culto pagão. Aqui tem um ensino apologético tremendo. Sempre que você vê um culto que envolve maltratar o corpo humano, aquele culto é de origem demoníaca. Mas, pastor, eu já vi grupos cristãos se ferindo com chicote. Eles eram tudo, menos grupo cristão. Hoje em dia você vê muitas coisas. A pessoa acha que fazendo coisas mirabolantes ela pode conseguir algo. Deus não trabalha assim. O único que foi ferido no seu corpo para realizar o único sacrifício básico, verdadeiro, foi Jesus Cristo. Mas isso é importante você saber, porque num mundo onde a nova era e o neopaganismo estão sendo implantados, você precisa entender. E quando você vê dentro da igreja princípios de autoflagelação, se afaste disso. Mas, pastor, existe isso, existe coisa muito pior que você pensa. Porque está cheio de satanista dentro da igreja. Está cheio de gente infiltrada que não serve a Deus, ensinando o que não deve. Está cheio de prática de nova era, de hinduísmo e de budismo dentro da igreja. Em nome dos dons espirituais, veja, nós cremos que os dons são legítimos, se usados de maneira bíblica, mas em nome de dons espirituais, todo um pacote de misticismo entrou dentro da igreja, trazendo contaminação. E tem muita forma esquisita de coisas estranhas que estão sendo feitas dentro da igreja. Por isso, você necessita do conhecimento. Até para jejuar. Para vocês terem uma ideia, nós no nosso grupo cristão, orientamos que quando você for jejuar, você tem que tomar líquidos. Para evitar um problema renal. Começa a prestar atenção à quantidade de gente com problema renal dentro da igreja. Todos são por isso? Não, não são por isso, mas pode ter influenciado. Entendeu? Então, assim, é importante ter cuidado. Mas vamos seguir. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E dize: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria em redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Até aqui. Olha que interessante, o altar do Senhor estava destruído. Aí Elias começa restaurando o altar do Senhor. Simbolicamente ele pega 12 pedras. Cuidado com essa história de 12, tá? Hoje em dia melhorou. Mas há poucos anos atrás, tudo era 12 na igreja. O 12, o 12 do 12, o 12 do 12 do 12, o 12 do 12 do 12 do 12 do 12. Entendeu? Então cuidado com isso. Os números da Bíblia têm significado? Tem, mas de maneira correta, dentro do contexto do texto, para dar um entendimento completo. Só isso. Entendeu? Agora, veja que interessante. Elias pega o bem mais valioso, que é a água, e derrama sobre o holocausto. Isso aqui, de certa forma, é uma zombaria. Esse país está com fome, esse país está 3 anos e meio sem chuva. O rei está procurando capim para dar para os animais. Elias pega o bem mais precioso e esparrama no altar. Mas o que ele está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar que é Deus agindo. Eu conheço uma piadinha que o pessoal chega assim e fala: ô pastor, me explica o sobrenatural de Deus. Aí você fala: filho, deixa eu explicar uma coisa. Um elefante andando na terra não é o sobrenatural de Deus. Um passarinho cantando na árvore não é o sobrenatural de Deus. Mas a hora que você vê um elefante em cima da árvore cantando igual ao passarinho, é que foi Deus que capacitou. Entendeu? Deus é Deus do extraordinário. Agora, não existe a fábrica de milagres que quer se vender hoje. Eu já estou indo para 25 anos de servir ao Senhor. Já vi milagre, mas calma lá. Não é assim. Já oramos por muita gente, algumas nós vimos Deus curar, mas teve várias pessoas que nós levamos ao cemitério. Agora, qual foi o melhor milagre na vida dessas pessoas? Glória a Deus, a maioria delas serviu o Senhor e agora estão jubilando com o Senhor lá no céu. Fiquei todo arrepiado, glória a Deus. Amém? Esse é, gente, o maior milagre. Com todo respeito às senhoras, estou falando para os homens, é pegar tranqueira que nem a gente e transformar em servo de Deus. Isso aí é milagre. Olha para a sua vida, irmão, e veja o lixo que você era antes de conhecer Jesus, diante dos altos padrões de Deus. Veja o miserável pecador que você era, e Deus, na sua bondade, foi te buscar e te salvou. Isso aí não tem preço. Talvez você ainda não tenha compreensão do tamanho do amor de Deus a salvar os piores pecadores que somos nós. Porque quando você entrou nesse planeta, você entrou na condição de condenado. O salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É dom e é gratuito. Senão seria uma troca. Apesar que essa troca até que existe, né? Eu mando o meu pecado da vida eterna. Amém? Mas vamos seguir no texto, caminhando para o fim. 36. Sucedeu que,
No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Até aqui. Veja, o que acontece aqui? Elias ora de maneira humilde diante de Deus. E Deus atende a oração. Por quê? Porque Deus queria se revelar ao seu povo. Lembra, na Bíblia sempre, talvez você já ouviu o seguinte ensino na igreja: dá um passo para Deus, que Deus dá um passo em direção a você. Alguém já ouviu isso? Isso é mentira. O tempo todo na Bíblia é Deus que se revelou, é Deus que vem em sua direção. Lembra o que Romanos 3 ensina? Não há quem busque, não há quem entenda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há. A condição natural do ser humano é ser inimigo e rebelde a Deus. É necessária a graça vir primeiro. E aí Deus vem, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne e faz a obra. Percebem? Agora, o que acontece? Na sua soberania, Deus aqui está fazendo separação entre o verdadeiro e o falso. Entre o que é divino e o que é profano. E o povo reconhece que Elias é um profeta de Deus e que o Deus verdadeiro de Israel é Jeová. Hoje em dia, para mim ser reconhecido como homem de Deus, eu preciso fazer descer fogo do céu? Quantos pastores vocês conhecem que desce fogo do céu? Ó, eu vou te contar a história de um religioso. É um religioso muito famoso. Sabe aqueles religiosos que atraem multidões? Já viu religioso que enche estádio? Que a internet transmite para milhões de pessoas? E esse religioso, a história que eu vi conta que ele vai fazer descer fogo do céu. O nome desse religioso é falso profeta. E ele vai estar diante do anticristo. Eu pergunto, quando o falso profeta fizer descer fogo do céu, quando ele fizer ter fôlego à imagem da besta, o mundo ímpio vai crer nele? Ou vai crer em Jesus? Como que eu reconheço um verdadeiro homem de Deus hoje, se ele prega a Bíblia? Jamais pode ser por milagre. Porque o maior milagreiro que vai pisar na terra, é lógico, entendo o que eu estou falando, é um exemplo. Tem Jesus, tem os profetas, estou falando de falso profeta. Quando eu falo milagreiro, é um falso profeta. O maior milagreiro, o rei do engano que vai pisar na terra, é o falso profeta juntamente com o anticristo. E a Bíblia fala que o mundo inteiro vai após ele. E por palavras dele, você e eu vamos virar fora da lei. E vão ser perseguidos. E alguns de nós vão ser capturados e mortos. Então cuidado com essa história de milagre. Milagre é legal? É. Milagre é bacana? 10. Maravilhoso. Mas jamais avalie uma igreja ou uma obra por milagre. Não pode.
Existem palavras na nossa página lá da igreja que mostram como atestar um verdadeiro profeta. E a principal maneira é se ele prega a verdade. Agora, no caso aqui, é dias do Antigo Testamento. E olha que interessante. Assim que acontece o milagre, 850 sacerdotes são mortos na beira do ribeiro. Porque Elias cumpre o que Deuteronômio fala. Que o falso profeta que fizer ir após outros deuses tem que morrer. São dias da lei. Aí eu pergunto, para onde foram aqueles 850 servos de Belial, de Baal e Astarote? Eles criam em Jeová? Não. Se eles não criam em Jeová, assim que eles morreram, para onde foram? Alguém pode me ajudar essa teologia tão difícil? Quem morre sem Jesus vai para onde? O inferno. Quem mandou? Deus. Mas Deus não podia pegar Elias e mandar pregar para cada um? Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, vírgula, para que todo aquele que nele crê. A obra de Jesus, nós até vamos começar a estudar um pouco isso, de maneira separada. A obra de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. Tecnicamente, ela salva qualquer um. Porém, ela vai ser eficaz apenas para a igreja, eleitos em Cristo. Ou vai me dizer que quem não creu em Cristo vai receber o benefício da lei da obra de Jesus? É que você nunca olha por esse lado. Porque para muitos foi vendida a ideia do Deus Papai Noel, aquele velhinho gordinho, bonitinho, que você faz coceguinha na barriga. E ele morre de risada. Mas não, o Todo-Poderoso é o Deus de amor, que faz maravilhas. Mas é o Deus que executa juízo. Ah, esse país é pagão. Pera lá, que a minha mão vai pesar. Ah, o governo é ímpio. Ah, o governo preza por ritual de feitiçaria, por satanismo. Gente, feitiçaria é satanismo. Embora você possa dar um outro nome por folclore. Mas não mude o nome das coisas sagradas. Tranquilo. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio de fome, e aí eu vou pegar os cabeças, vou matar todo mundo. E vou mandar para o inferno. É o que a Bíblia ensina aqui. O mesmo Deus que fez o milagre, trouxe o povo que andava desviado. E o povo caiu de rosto em terra e falou, só o Senhor é Deus. É o mesmo Deus que pegou aqueles 850 homens, por ordem do profeta, e foram mortos na beira do rio. Como é que vocês acham que eles foram mortos? Foi dada uma anestesia, chamaram a equipe médica de Israel. Passou a fio de espada. O ribeiro ficou vermelho. Mas é que é 450 de Baal e 400 de Azera. Eles estavam juntos. Entendeu? Passou todo mundo a fio de espada. Por isso que eu estou falando para vocês, gente. Não é o governinho de qualquer Acabe aí que vai mexer com o povo de Deus. Não dá nem para saída. A confusão que Deus faz só coçando o dedinho. Acaba com o país. Acaba com a infraestrutura. Acaba com a produção. Acaba com a riqueza. Acaba com o alimento. Em um ato soberano de Deus. Amém? Veja, muitos não sabem. O Brasil tem 2 linhas principais de energia elétrica que abastecem o país. Uma delas foi derrubada
num atentado há 10 dias atrás, e o país só está funcionando com uma linha. Já são 7 torres atacadas. Se cair a segunda linha, o país fica sem luz. Sabe aquela água maravilhosa que você bebe aqui em cima? Nem aqui chega, porque a bomba é elétrica. Sua internet vai parar. As empresas não vão produzir. Aí eu pergunto, isso que aconteceu foi coisa errada que fizeram. Tem que achar os culpados. Porque não é assim que se faz as coisas. Mas não se sabe quem é. Aí se dá um vendaval e derruba 3 torres daquela. Quem é o Senhor dos ventos? Entenderam? Como você só está aqui porque Deus é bondoso. Mas percebe que quando a gente vê sinais pelo mundo, você vai olhar na França, na Alemanha e outros lugares, é só olhar o sinal. Opa, peraí, o que é isso? E você transcender o sinal. Será que isso aí não é juízo? Está entendendo? Lembra do Tico e do Teco? Entendeu? Tem que botar para funcionar. E qual que é o seu papel? Servir a Deus. Entendeu? Gente, está tendo apagão na Europa, não tem energia elétrica. Tem carro elétrico que está sendo proibido de entrar nas balsas, porque não pode nem abastecer. Eu vi pátios cheios de motinho elétrica na China, jogada no lixo. Ah, pastor, mas qual que é o sinal de juízo? O sinal de juízo é que a partir de 2035 a Europa não produz mais carro que for a combustão de gasolina, diesel, essas coisas. 2035 é daqui 12 anos. Da onde que eles vão tirar a energia elétrica? Percebe que um governo ímpio faz? Aí eu pergunto, quem é que está fazendo essa confusão toda no governo? Deus! Começa a transcender, vai ver a economia dos países, vai ver o estado das sociedades. Começa a perceber os locais onde o comunismo, o progressismo rege. Olha para as ruas, olha as famílias destruídas pela droga, as pessoas morando em barracas, as pessoas sem emprego, o crime funcionando da maneira que bem entende. Existe lugar que se a pessoa entrar numa loja e roubar até $900, ela não é presa, o dono da loja não pode fazer nada. Gente, isso é o maior sinal de juízo. Imagina, você está com o seu celular na rua e a pessoa na maior cara dura tirar o seu celular da mão. Veja, eu vi países no exterior que se o bandido arrombar um portão, entrar na casa, não é crime. Como viver? Isso aí é sinal de juízo. É Deus entregando os inimigos do Evangelho à própria sorte. Agora, eu preciso transcender. Eu estou de foco fechado. Não, eu sou servo de Deus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vivo uma vida limpa, o Espírito Santo me guia. O homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. É o que a minha Bíblia fala. Pode botar Nero, pode botar Napoleão Bonaparte, pode botar Hitler, pode botar Stalin, pode botar Lenin, pode botar quem for, quem dá a última palavra é o Todo-Poderoso. E a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. E é Ele que coloca o pão na nossa mesa, é Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá saúde. Porque sem saúde você não faz nada. O que eu estou querendo dizer? Veja,
Existem palavras aqui na igreja sobre o cristão e a política. Eu defendo que o cristão tem que ter uma postura política bíblica. Mas mais do que isso eu defendo, jamais confie em homens. Confie no Todo-Poderoso, porque tudo que você é foi o Todo-Poderoso que deu. E é Ele que vai continuar dando. E não é nenhum reizinho Acabe, não. Achando que manda prender, que manda soltar, que manda fazer. Que vai mandar no Todo-Poderoso e no povo de Deus. É Deus que manda. É Deus que dá a última palavra. Os homens são instrumentos da soberania de Deus. O xadrez só tem um que move as pedras. É Deus. Amém? Que mais que eu aprendo? Veja. Obediência no culto a Deus. Hoje em dia tem muito modismo. Hoje em dia se inventa muita coisa. Como que eu sei como eu devo cultuar? Existe uma linha da igreja que fala o seguinte: ah, pastor, a Bíblia não proíbe. Gente, a Bíblia não proíbe muitas coisas. Se eu for por aí, eu vou encher o culto de coisa maluca. O critério bíblico não é a Bíblia não proíbe. O critério bíblico é a Bíblia manda fazer. Então, para você saber se uma igreja é bíblica no seu culto, você pega o que o Novo Testamento manda fazer e vê se o culto daquela igreja está obedecendo. Acabou. E para de inventar moda. Seja simples. É difícil ser simples? Ou precisa ter show pirotécnico em cada... Apesar que vocês, numa boa, né? Vocês congregam numa igreja pequena, com um pastor limitado, entendeu? Sem conforto nenhum, o louvor é ruim, a palavra é mais ou menos, e a igreja é um tico, desconhecido. Então vocês já estão aprendendo que Deus pode usar até a mula. Entendeu? Mas tem gente que só quer show, só quer Broadway. Lógico, se eu posso fazer um bom culto, se eu posso ter um bom prédio, um bom ar-condicionado, um bom assento, um bom sistema de som, um bom jogo de luz, uma ótima equipe de louvor, com pessoas que ministram louvor com uma técnica adequada, tem problema? Não, melhor que seja assim, queria eu aqui. Entendeu? Ter pessoas capacitadas para fazer isso, eu ficaria dando pulo de 1 metro. Mas o problema não está com isso, o problema está quando, para mim, servir a Deus, eu tenho que ter isso. Como é que vai fazer na grande tribulação, que muitos vão ter que congregar lá no mato, e não vai nem poder cantar alto, vai louvar assim? E aí? Sabe como é que você vai fazer? Vai ficar apenas o depósito que você tem no seu coração. Entenderam? Que mais? Veja, a importância da purificação espiritual pessoal. Veja, aquele altar restaurado é o altar restaurado do Antigo Testamento. Hoje eu não faço altar. Hoje eu sou o altar. Aí a pergunta é, o seu altar está purificado? O seu altar está limpo por uma busca de santidade? Então é muito importante a limpeza espiritual na vida do crente. Sempre. Sempre. Esteja atento e vai limpando. Esteja atento e vai limpando. Esteja atento e vai limpando. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu aprendo aqui. Aquele altar não tem nada a ver com a gente. Aquilo ali é coisa do Antigo Testamento. Porque o que acontece? Esse texto aqui é super perigoso. Você vai ouvir as palavras mais esforofobéticas do mundo sobre esse texto. Você percebeu que nós ficamos no texto. Não saímos em nenhum momento do texto. Então, quando eu falo do altar, hoje, para você ter esse ensinamento, o altar é a sua vida, a tua santidade pessoal. Amém? Deus não compactua com o pecado. Deus odeia o pecado. Entendeu? E certa vez você ouviu dizer que Deus ama o pecador. Só que o pessoal distorceu.
Deus mostrou seu amor pelo pecador ao enviar Jesus, mas Deus odeia o pecado e o pecador. Se você peca, sabe que é pecado de maneira deliberada, você está sendo rebelde de maneira aberta contra Deus. Uma coisa é você pecar e não perceber, uma coisa é você ter um pecado oculto. Outra coisa é você ser rebelde contra a palavra de Deus. Você se torna inimigo de Deus. Amém? Que mais? Milagre verdadeiro acompanha a verdadeira pregação bíblica. Sempre, sempre. Nunca esqueça disso. O que eu separei aqui? Veja, mesmo em tempos de perseguição, de maneira curiosa, debaixo da barba do perseguidor, tinha povo de Deus lá. E nós vamos ver na sequência da história que tinha muito mais gente em Israel que servia a Deus. Porque Elias vai falar, fiquei só eu. Deus vai falar, não, tem mais de 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Nunca pense que você é o último, nunca pense que você é o exclusivo, nunca pense que você é o santarrão. Sempre lembre que Deus aqui na terra tem um corpo chamado igreja. Você não é igreja. Mas a Bíblia ensina que você é uma pedra viva de um edifício espiritual chamado igreja. E é ali que você tem que servir a Deus. E sempre vai ter, gente, enquanto Jesus não voltar, vão haver pessoas que servem a Deus. Nós entendemos que o arrebatamento vai acontecer na última trombeta, mas mesmo após o arrebatamento, a gente acha que ainda Deus vai salvar. E na sua segunda vinda, no julgamento das nações, vai ter gente salva, sendo julgada ali para entrar no milênio. Então, até a segunda vinda de Jesus, entendeu? Até o grande julgamento do trono branco, vão haver pessoas sendo salvas. Vai haver servo de Deus aqui na terra, porque nada, lembra, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nunca, jamais. Pode dizer que vai fazer, pode falar do seu quê, pode querer aprovar a lei ímpia, não prospera contra a igreja do Senhor. É perda de tempo. Ninguém nunca conseguiu e ninguém nunca vai conseguir. E nem o anticristo. O anticristo vai prevalecer contra os santos, mas é parte da igreja. Porque a própria Bíblia fala que vai ser dado escape para a igreja, como as asas da grande águia. E já tinha lugar no deserto preparado para a igreja. Isso é livramento de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo essa noite, Senhor, pela nossa santidade, pela nossa consagração, pela nossa busca a Ti. Senhor, o Senhor sabe das nossas falhas. Senhor, o Senhor sabe das nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos pecados. Mas o Senhor sabe que nós Te amamos, que queremos Te servir de todo o nosso coração. Senhor, que a Tua graça capacitadora venha nos transformando dia após dia e que nós possamos viver para Ti, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém.